Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Nós somos uma geração privilegiada, porque esse texto nos diz que ao povo antigo, Deus falou de diversas maneiras, Deus usou diversos meios, usou os profetas para falar aos nossos antepassados. Mas diz que hoje Ele nos falou em seu Filho unigênito, Jesus Cristo, aquele que é a revelação perfeita e final de Deus. E nós sabemos que essa revelação de Jesus Cristo, ela se encontra na Bíblia Sagrada, onde estão os registros sobre a vida, a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. Então hoje, quando pessoas buscam algumas novas revelações fora da Bíblia, né, seja através de pessoas ou de algum ser celestial, anjos, qualquer coisa assim, as pessoas estão cometendo um grande pecado. E, na verdade, eles estão regredindo na fé. Alguém acha que receber revelação de anjo é superior. Aí a pessoa fica toda excitada porque viu um anjo, recebeu a revelação de um anjo. Mas essa é uma revelação antiga, que já passou. A revelação hoje é superior, porque ela é em Jesus Cristo. Então, quando a pessoa se submete a isso, ele está correndo um grande risco pela sua fé, porque vai receber palavras que não são bíblicas e muitas vezes vai causar um grande problema para a sua alma, a sua vida pessoal. Então, irmãos, Hebreus é uma carta muito interessante e nós iremos estudá-la a partir do próximo domingo na escola dominical. Nós estaremos iniciando um estudo sobre esta carta, sobre essa epístola, e eu quero desde já convidar você a vir fazer parte aqui da nossa escola dominical e aprender mais sobre esta epístola. E com nossos pastores nós estaremos pregando também algumas mensagens sobre esse texto, sobre essa carta, tendo em vista o nosso tema do ano. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, focando isso, nós queremos usar essa carta para instruir a igreja. E o objetivo do autor de Hebreus, e há certas dúvidas sobre quem escreveu essa carta, é mostrar que, apesar das diversas formas empregadas por Deus ao longo da história, o Deus que se revela é o mesmo, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, tanto no Antigo Testamento, de diversas formas, como no Novo Testamento, através do seu Filho. E para que ninguém possa achar que há uma divergência, uma oposição entre o Deus do Antigo Testamento ou da lei e o Deus do Novo Testamento, chamado Deus da graça. Esse é um conceito, às vezes, errôneo, porque Deus sempre se manifesta em graça a favor do seu povo. E o autor de Hebreus, ele estava alertando os seus leitores, né, sobre os graves perigos que eles estavam correndo. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, e aquele entusiasmo inicial
da fé já estava arrefecendo. Alguns daqueles que começaram a caminhada cristã já haviam morrido e o cristianismo às vezes estava ficando numa memória distante na vida de alguns. E além disso, eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam vivendo uma situação difícil nos países para onde eles tinham sido dispersos. E por causa disso, alguns desses cristãos estavam renunciando à sua fé, estavam se apostatando da fé, estavam deixando de seguir o Evangelho de Jesus Cristo por causa dessas dificuldades. E por 5 vezes nessa carta, o autor adverte do perigo que é alguém retroceder na sua fé, alguém deixar de seguir a fé cristã, apostatar da fé. E ele mostra então que a maneira de se defender disso era pela fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. E para fortalecer a fé desses irmãos que estavam nessa situação, ele mostra que Cristo, ele é superior aos profetas do Antigo Testamento, é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior inclusive ao sacerdócio levítico. Ele mostra que Jesus não é um sacerdote levítico, mas ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior. E por isso, ele mostra que a fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus, é que iria livrá-los e sustentá-los naquele momento de grande provação para a sua fé. E a gente vai estudar Hebreus, mas um problema que se levanta para as pessoas do nosso tempo, para nós mesmos, é que nós estamos talvez pouco interessados ou pouco familiarizados com as questões que afligiam aqueles irmãos do primeiro século. As pessoas hoje em dia, muitos não conhecem quem são os profetas, ou revelação através de anjos, Moisés, sacerdócio levítico. São palavras, às vezes, distantes da realidade que vivemos hoje. E alguém pode até perguntar qual seria, a utilidade de se estudar uma carta dessa, ou como aplicar os seus ensinos à nossa vida, do nosso século, a vida moderna. Mas é interessante, irmãos, que, apesar da diferença de época, de ênfases, é que nós, cristãos, nesse tempo, nós enfrentamos perigos semelhantes àqueles irmãos enfrentaram e que muitas vezes abalam a nossa fé. E muitas vezes leva alguém até pensar em deixar o caminho cristão, em abandonar a caminhada cristã, abandonar a igreja do Senhor. E nesse ambiente hostil ao cristianismo que nós vivemos, uma pesquisa agora diz que a segunda religião mais discriminada no Brasil são os evangélicos, apesar do número tão grande. Então, a hostilidade ao cristianismo é muito grande, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como manter a nossa fé? O pecado, que é a rejeição das leis de Deus, que é a ofensa à santidade de Deus, já não causa mais espanto. Se tornou corriqueiro no nosso mundo. E às vezes nós mesmos não nos escandalizamos mais com o pecado que se tornou tão grande na nossa sociedade. As aberrações que afrontam a Deus, a sua palavra. E nós nos acostumamos, e esses pecados são incentivados, são proclamados, e às vezes nós nos sentimos acuados, sentimos até um pouco de medo em dizer que nós somos cristãos, que nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus.
E a questão é essa: como manter a nossa santidade nesse meio? Situação difícil também. Nessa sociedade que rejeita, né, todo tipo de sofrimento, rejeita toda a dureza da vida. É uma sociedade construída em cima de uma tentativa de se tirar todo tipo de sofrimento da vida, criar meios para que as pessoas não sintam dor, nem medo, nem angústia, nem depressão, nem solidão. Essas coisas que se tornaram patológicas da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, nós não queremos encará-las. Como eu disse no domingo passado, né, no Fórum Econômico de Davos, se trata de economia, foi colocado lá um tema falando sobre as questões da saúde mental, que tem afetado a economia mundial. Por isso, irmãos, ao mesmo tempo que essa sociedade tem medo e vive dessa maneira, essa sociedade incentiva o orgulho, o egoísmo, o desejo de poder, estimula a avareza para que a pessoa conquiste as coisas, e essas coisas se tornam quase como virtudes que devem ser cultivadas. Se você quer se dar bem na vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, e porque se você não entrar nessa, você vai ficar fora do mercado de trabalho. E a verdade é que o Deus mercado, né, domina toda a sociedade. E ficar fora desse mercado é o grande medo da nossa sociedade. Ficar fora do mercado de trabalho. As pessoas têm medo disso e fazem tudo o que podem para não ficarem de fora. E eu fico pensando, irmãos, que nós chegamos num ponto em que ficar fora do reino de Deus não é tão importante quanto ficar fora do mercado de trabalho. E quantas pessoas têm abandonado o reino, têm negado a sua fé para poderem entrar nesse reino, nesse mercado. Pensar em vida eterna, pensar em reino de Deus, se torna uma coisa obsoleta. Afinal de contas, eu tenho que me sustentar. Nosso irmão, o presbítero Luciano, acabou de falar isso aqui agora, sobre Davi. E nós vemos muitos irmãos, muitas pessoas, literalmente vendendo a sua alma a esse Deus falso, para que possam alcançar sucesso profissional, riqueza, serem bem-sucedidos. E a pergunta é essa, como eu já fiz: como manter a santidade no meio desse mundo de pecado? Como manter a sanidade mental dentro dessa sociedade louca, enlouquecida que nós estamos vivendo? E a resposta, como cristãos, nós sabemos, está sempre na revelação bíblica. Por mais desprezado e ridicularizado que isso seja nos nossos dias. Porque nós vemos que quanto mais o mundo rejeita a revelação bíblica, mais ele se afunda nos seus dilemas, no seu sofrimento físico, moral, a sua busca de uma resposta em qualquer outro que não seja na revelação bíblica, tem demonstrado, de fato, o estado de falência da nossa sociedade, dos nossos dias. No desprezo do ser humano moderno. E chegou ao ponto, né, de não saber mais se ele é homem ou se ele é mulher. A paranoia que nós chegamos. Uma sociedade que só encontra paz e alegria nas drogas, legais e ilegais, ou nos eventos esportivos que lhe dão alguma emoção passageira.
E a gente diz, quanta tristeza, que tragédia, que desespero nesse mundo. O mundo miserável que nós vivemos. E nós então nos perguntamos como cuidar de si mesmo, como cuidar da doutrina, da verdade, nestes dias de angústia, de aflição, de medo, de desespero e de ansiedade que nós vivemos. O texto que nós lemos, irmãos, ele traz um grande consolo para nós e traz uma grande esperança. Porque ele diz algo extraordinário. Ele diz, Deus falou. Deus falou. Deus nunca deixou de se comunicar com o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Mesmo depois que esse homem rejeitou Deus, virou as costas para ele na queda. Deus tem falado e buscado o ser humano. O texto nos diz que nos tempos antigos, antes do final dos tempos, depois de Jesus, Deus revelou-se a si mesmo. Deus revelou a sua vontade por meios diversos. Leia a Bíblia e você vai ver Deus se revelando. Nós lemos o Salmo 19, no início deste culto. Diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mostrando a grandeza de Deus se revelando na natureza. Deus se revela naquelas coisas que Ele criou tão lindas. Apesar de afetadas pelo pecado, ali nós podemos ver a mão de Deus e o homem se recusa e diz que tudo isso é fruto de um acaso. A santidade, o amor, a soberania, a majestade de Deus estão claramente evidentes. Tanto como eu disse, na revelação natural, quanto na revelação especial, que é a revelação da Bíblia. Por isso a Bíblia diz que quando alguém rejeita, não reconhece Deus na sua criação, ele é indesculpável. Indesculpável. Ninguém pode dizer que não conhecia Deus, que não existe Deus, que Deus não é uma realidade, porque quando ele olha para a natureza, ele tem que reconhecer que há um Deus criador. São indesculpáveis. Por isso eu disse no início que nós, que vivemos os últimos tempos, nós somos privilegiados. Porque nós temos um Deus que nos falou, não mais nos profetas. Isso não quer dizer que a revelação através dos profetas não seja importante e não seja verdade. Mas quer dizer que essa revelação era incompleta, não era definitiva. Mas nós que vivemos esse tempo, nós temos uma revelação de Deus completa, definitiva, na pessoa de Jesus Cristo. E por isso, irmãos, quando nós desprezamos essa revelação, ou queremos ir além dela, alguma coisa além do Evangelho, da Bíblia, daquilo que está revelado nas Escrituras, isso é um grande pecado, que muitos têm cometido. E isso traz um grande prejuízo à sua vida. E a história da igreja, irmãos, infelizmente está cheia de exemplos de apostasia, de pessoas que deixaram de ouvir o Deus da Bíblia para ouvirem espíritos enganadores de uma revelação extra-bíblica e não daquela onde Deus falou no seu Filho. Tem cuidado de ti mesmo. É o desafio que nós lançamos para a igreja. Não vá atrás de supostas novas especulações, novas revelações espetaculares, trazidas por profetas, profetisas, anjos, apóstolos, qualquer coisa. Não vá atrás. Porque Deus já falou.
versículo 2, ele é muito claro. Nestes últimos dias, Deus nos falou de forma completa, absoluta, definitiva, na pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos de buscar novas revelações extrabíblicas. Mas a grande apostasia da igreja nos nossos dias é tentar ir além dessa revelação que é feita em Jesus e que está registrada nas Escrituras. E João Calvino, comentando esse texto, ele diz que nessa passagem o Espírito Santo nos convida a irmos todos a Cristo, mas ao mesmo tempo nos proíbe de ir além dele. Ou seja, o limite da nossa sabedoria, o limite da nossa busca está fixado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É nele, e somente nele, é que nós temos a revelação completa de Deus. Por isso, irmãos, essa questão de Deus falar, ela é de extrema importância para nós nesses dias que nós vivemos, e que as pessoas estão escutando tantas vozes conflitantes, e nós mesmos escutamos tantas coisas que nos chegam, e às vezes deixamos de escutar aquilo que Deus já nos falou em Jesus Cristo. Que privilégio nós temos. Devemos prestar atenção nessa voz que nos fala. Devemos prestar atenção, porque Deus tem falado. E se Deus é realmente Deus, e se Ele falou a nós, então, isso significa que Ele se contém em si mesmo, que o mistério último da nossa vida e da natureza está em Deus. E se Ele é um Deus pessoal, o seu próprio ser constitui a verdade final para a nossa vida. E se Deus é nosso Pai, Ele vai desejar compartilhar conosco o seu ser, a sua verdade, dando-nos sentido para a nossa vida. Por isso nós falamos que Deus não é apenas um Deus distante, Senhor, soberano, mas é um Deus pessoal. É um Deus que veio ao nosso encontro. O cristianismo é diferente de todas as demais religiões, que todas as religiões é o homem buscando Deus, é o homem tentando decifrar a divindade, tentando chegar à divindade por si mesmo, e por isso o mundo tem tantas religiões, mas o cristianismo é um só, é Deus buscando o homem, é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus falando com o seu povo, com a sua criatura. Deus falou, irmãos. Se nós iremos ouvir a sua voz, é uma questão. Se nós não iremos ouvir, se nós desprezarmos a sua revelação, é porque, na verdade, nós nunca entendemos como Deus verdadeiro. Porque às vezes nós ouvimos a pregação, ouvimos a Bíblia, lemos a Bíblia, mas não paramos para pensar, isso aqui é Deus falando. É Deus Criador se comunicando comigo numa linguagem que eu entendo. Mas a gente lê, talvez se a gente ouvisse, né, fosse mais fácil. Mas a gente lê, a gente pensa que isso é leitura, é um livro. Mas isso é palavra de Deus, que deveria entrar no nosso coração, na nossa mente, e fazer toda a diferença. Mas, irmãos, muitas vezes nós não estamos ouvindo Deus, porque nós estamos muito ocupados em falar por nós mesmos. Preferimos ouvir a nossa voz ou de qualquer outra pessoa do que ouvir a voz do Deus Criador.
Nós queremos responder por nós mesmos, pela nossa sabedoria, ou pela sabedoria da ciência, tão avançada nos nossos dias, que nós desprezamos muitas vezes aquilo que Deus já falou em Jesus Cristo. Que desprezo, que pecado, que orgulho. Porque, irmãos, quando Deus fala, Ele não silencia a nossa mente, mas, na verdade, Ele a liberta, e libera completamente. Quando Deus fala, Ele não ofende a nossa razão, pelo contrário, Ele amplia a nossa perspectiva das coisas. Mas também, quando Deus fala, Ele ofende o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa independência dEle. E por isso, muitas vezes, nós não queremos ouvir Deus, porque muitas vezes a palavra de Deus é dura. E nós queremos, como eu já disse no início, somos uma sociedade que quer todas as coisas mansas e resolvidas e sem problemas. Nós queremos muitas vezes responder às nossas próprias questões da vida sem Deus. Quais são as questões que o ser humano julga importante? Já parou para pensar? Ou seja, o que você fala com o seu próximo? Segurança? Vivemos num país inseguro. Alimento, está muito caro. Sobre o abrigo, onde que eu vou morar. Nós falamos da saúde, falamos da família, falamos da questão social, da educação, da paz, falamos dos governos. São esses, basicamente, os assuntos que muitas vezes nós tratamos. Mas será que estes são os assuntos centrais da vida humana? Quem é Deus? O que é a vida humana? De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? O que há depois da sepultura? Será a destruição de todos os sonhos e projetos de vida? De tudo aquilo pelo qual nós vivemos e nos esforçamos e nos afadigamos? Ou a sepultura é a porta para a verdadeira vida? Como nós encaramos essas questões? Porque são questões que somente Deus pode responder. E Ele já respondeu, Ele já falou na sua palavra. Pensando nesse desastre dessa semana, quantas pessoas mortas, sepultadas de repente por lama, talvez nunca se ache o seu corpo. E pensando nessa pergunta da sepultura, quantos ali estavam apenas pensando na sua própria vida, na sua própria carreira, no seu próprio amanhã, e quantos partiram sem conhecer a Jesus Cristo? A sepultura foi para eles o fim de toda a sua esperança, de todo o seu querer, e não a porta para a verdadeira vida que há em Jesus Cristo. E assim pode acontecer conosco, que acontece conosco. Deus falou. Deus não nos deixou sem resposta. Deus veio ao nosso encontro e tem falado à humanidade através dos tempos, de diversas formas, de diversas maneiras.
Ele tem falado. E se Deus fala, irmãos, conosco, porque de fato Ele existe. Existe como um ser pessoal, como um ser capaz de se comunicar conosco, suas criaturas. Precisamos encarar essa verdade com temor e tremor em nossos corações. Porque a grande verdade é esta: há um Deus que fala. Fala através de todos esses acontecimentos que você vê no mundo. De todas essas tragédias. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Deus fala de diversas maneiras, de diversas formas. Né? Deus é diferente dos falsos deuses, que não podem falar, que não podem se comunicar, ou se comunicam, entre aspas, através de supostos agentes de revelação falsos, e conduz a pessoa por caminhos terríveis de morte. Mas como temos dito no nosso tema do ano, cuida de ti mesmo. Isso significa que você deve ouvir aquilo que Deus já falou em sua palavra, para que você se dê bem nessa vida e na vida que virá, porque essa pode acabar a qualquer momento, mas há uma vida eterna para aqueles que ouvem a voz de Deus. E ela diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, como fez o povo de Deus em Meribá, e não ouviu a voz de Deus. Deus fala. Vamos ouvir a sua voz. Que coisa maravilhosa, que privilégio. Quando você vem a um culto, e aqui você ouve Deus falando, não pelo pregador, pela palavra do pregador, mas você vê Deus falando pela Bíblia, pela palavra dele. E se o pregador está pregando aquilo que está aqui, Deus é falando com você. Precisamos entender isso, para entendermos o valor de um culto, a importância de nos ajuntarmos para adorar a Deus. Porque quando nós adoramos com sinceridade, o Senhor vem e fala conosco, e edifica a nossa vida, e nos dá esperança e renova a nossa força, a nossa alegria. Cuida de ti mesmo. Ouça Deus falando com você. Cuida da doutrina. Ou seja, Deus falou em Jesus Cristo. E a história de Jesus está registrada pelos evangelistas no Novo Testamento. Que é o registro fiel, infalível, inerrante da revelação deste Deus soberano. Esse é o desafio que nós temos diante de nós, irmãos. Ouvir Deus falando conosco. E Deus tem falado de muitas formas. Aos antigos, pelos profetas. E nós temos o privilégio de ter os profetas aqui. Mas nesses últimos tempos nos fala e nos falou no seu Filho unigênito amado. O que é que nós queremos mais? O que precisamos mais do que isso para andarmos no caminho do Senhor? Que incentivo maior para andarmos e servirmos a este Deus? Não tem. Por isso, eu desafio que nós temos diante de nós ao estudarmos essa epístola aos Hebreus. E eu quero dizer que eu vou continuar esse sermão no próximo domingo. Porque o texto ele é rico demais. E eu quero
enfatizar que Deus falou no seu Filho. Hoje eu estou dizendo que Deus falou. Deus fala. Mas os versículos seguintes que nós temos aqui, nesses 4 versículos, o autor vai dizer quem é esse através do qual Deus nos fala. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É este, através do qual Deus nos fala. Nós precisamos aprender mais um pouco sobre isso. Se você entende que Deus fala de diversas formas, Ele falou em Jesus de uma forma maravilhosa, extraordinária, e nós precisamos aprender e nos aprofundar cada vez mais. Por isso está o desafio diante de nós, estudar essa palavra, entender que é esse Jesus maravilhoso através do qual Deus nos fala. Deus falou. Aleluia. Glória a Deus. Pode dizer. Porque é maravilhoso. Quando pessoas adoram deuses que não falam. Deus que não se comunica. Às vezes Deus que tem que ser agradado para se comunicar. Deus que tem que ser subornado para comunicar. Deus que tem que ser comprado para dar alguma coisa. O Deus do cristianismo é um Deus que fala, que se comunica, que vem até nós e fala do seu amor, fala da sua graça, fala da sua salvação, fala da sua redenção e fala da sua esperança gloriosa e eterna para todos nós. Que Deus maravilhoso. Esse que ama você e que veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Você saia daqui com essa vontade. Eu quero ouvir mais Deus falando comigo. Na sua palavra e em Jesus Cristo. Não precisa de mais ninguém para você ouvir Deus falando. Ele falou. Que Deus nos abençoe. Amém.